Bernardo Pires Lima fala do significado de uma guerra mais generalizada. Cecília Meireles, da quadratura do círculo de dar dignidade aos imigrantes, mantendo o neoliberalismo. Pacheco Pereira, da dinâmica do Chega e da claudicação do PSD. E ainda vamos discutir o aumento dos preços das operadoras de telecomunicações. São os comentadores, com Pedro Tadeu e eu, Nuno Ramos Almeida. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. Vamos começar por falar de um discurso do secretário-geral da ONU, António Guterres, que a 6 de fevereiro, fazendo um balanço à sua atividade e perspectiva no futuro, diz que o mundo está a caminhar de olhos bem abertos para uma guerra mais ampla. Estamos a falar da guerra que neste momento se passa na Ucrânia, e que se todos os países cumprissem as suas obrigações no âmbito da Carta da ONU, o direito à paz estaria garantido. Isto, naquele dia, deu asa a alguns comentários. Selecionamos o de Bernardo Pires de Lima, que vamos depois nós, pelo nosso lado, comentar a seguir. Bernardo Pires de Lima, o que significa esta guerra mais ampla para a qual alerta o secretário-geral da ONU? É uma guerra que tem continuidade no tempo, apoios geograficamente dispersos, ou seja, uma continuidade, aliás, daquela equidistância que latino-americanos, africanos e asiáticos têm demonstrado, e, portanto, não há uma espécie de um encurralamento do Kremlin, a não ser no espaço euroatlântico, mais algumas democracias na Ásia, Japão, Coreia do Sul, Austrália. Portanto, essa continuidade no tempo. Depois, um tipo de guerra que pode ser uma guerra de atrito com a utilização de material muito mais sofisticado de parte a parte, sendo que nós temos que pôr as coisas no seu devido lugar. A Ucrânia opera um conflito em legítima defesa e há um Estado agressor. Os planos não estão exatamente na mesma... Há muita gente que acha que as coisas são equilibradas, mas não são. E à luz da Carta das Nações Unidas, que é aquilo que cumpre ao secretário-geral fazer, cumprir e respeitar e promover entre todos os seus membros, e que se saiba, os dois beligerantes são membros das Nações Unidas, tal como todos os outros, o que ele apela hoje, e eu acho que a arquitetura do discurso é muito bem feita, porque toca em todos os dilemas de segurança e insegurança internacionais contemporâneos. Fala de todos os direitos que estão em erosão há muitos anos, mas numa convergência, numa espiral destrutiva entre direitos económicos, sociais, culturais, políticos, em redor de uma competição brutal entre grandes potências e médias potências por recursos, por matérias-primas críticas, por acesso à energia, por poder. E, portanto, nós estamos a atravessar uma era onde as grandes organizações promotoras da paz, da dignidade dos direitos humanos, da Carta das Nações Unidas no sentido geral, têm um papel mais estreito. Isto antevê o Bernardo Pires de Lima é uma pessoa, digamos, que alinha com o Ocidente, para ser assim genérico, no seu pensamento geoestratégico ou de geopolítica. E isto antevê, parece que é um comentário que antecipa aquilo que se vai passar para a semana ou daqui a 2 semanas, quando se começarem a fazer os balanços um ano de guerra, que é uma descrição daquilo que se passou, escamoteando pelo menos uma coisa, que é as razões que levaram a que a situação seja ainda pior do que no dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Ou seja, como é que, em vez de caminharmos no sentido de haver uma melhor possibilidade de a paz acontecer, caminhamos precisamente no sentido contrário, e de como o Ocidente tem estado a contribuir para isso, quer pela via diplomática, quer pela via, digamos, da campanha propagandística que faz todos os dias.
Mas, apesar de tudo, há aqui umas nuances que eu acho que também mostram uma evolução do pensamento das pessoas que, desde o primeiro momento, digamos, alinharam com o pensamento da NATO e com o pensamento dos Estados Unidos. Que é, por exemplo, um facto que ele releva aqui, o Bernardo Pires de Lima, que é o Ocidente estar isolado no mundo em relação à posição que tem sobre a Rússia. Porque ele diz, e bem, que, tirando a Europa, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul e a Austrália, todo o resto do mundo põe-se num papel de equidistância neste conflito. E isto é um dado muito relevante porque muda muito, digamos, a relação de forças que habitualmente, desde a queda da União Soviética, estava a impor-se no mundo, em que, digamos, os Estados Unidos tinham um predomínio esmagador em quase todas as decisões e em que todos os países, ou grande parte dos países, acabavam por acompanhar as posições dos Estados Unidos. Neste momento não se verifica isso, embora toda a gente condene a invasão da Rússia à Ucrânia por violação da Carta dos Direitos da ONU, como o Bernardo Pires Lima diz e bem. A verdade é que também ninguém anda a apoiar efusivamente aquilo que o Ocidente anda a fazer. E nós temos aqui noção, e é-nos vendida a noção, de que todo o mundo tem a mesma posição que nós, e não tem. E isso era importante referir, e eu acho interessante que o Bernardo Pires Lima o tenha feito. E, portanto, parece-me que aquilo que se vai passar nas próximas semanas de comentário a esta questão vai, por um lado, retomar as teses que desde o princípio da guerra têm justificado as posições que o Ocidente tem tomado e as decisões que tem tomado, mas também, ao mesmo tempo, há, digamos, uma consciencialização de que a situação está muito difícil e que é preciso olhar, se calhar, para isto de outra maneira. Bom, eu acho que acho que te esqueceste da Nova Zelândia, mais uns países pequeninos, mas isso é menos importante. Mas, de modo geral, de facto, é verdade. A maior parte da população do planeta, englobada na maior parte dos países, não tem uma posição igual ao Ocidente nesta guerra. É verdade que têm uma posição, regra geral, de não aceitação da violação da Carta das Nações Unidas, mas sabem que essa violação da Carta das Nações Unidas pelas grandes potências e pelos Estados Unidos foi mais do que frequente e não levou este tipo de condução para uma guerra entre o Ocidente e a Rússia por interposta Ucrânia. Também é verdade, como tu afirmaste, que há um escalar da guerra, do conflito começado em 2014 a 24 de fevereiro do ano passado. Há um escalar com a entrada de tropas russas dentro do território da Ucrânia. Mas a verdade é que o Ocidente há muito tempo que não quer uma resolução pacífica deste conflito. Nós vamos ver as declarações de Angela Merkel, quando ela afirma que os acordos de Minsk não eram para cumprir, era uma espécie de adiamento da possibilidade do conflito para rearmamento por parte do Ocidente da Ucrânia, ou quando temos as declarações que cá em Portugal foram muito pouco citadas, do ex-primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett, que afirma que em março tinha sido possível um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia e que os Estados Unidos, ele chama o Ocidente, inviabilizou esse acordo. Nós estamos neste momento com 300 mil a 400 mil mortos depois, provavelmente serão muito mais no final deste conflito, e há uma coisa que nós devemos ter muito presente, é que esta guerra é impossível de vencer. A ideia que o Ocidente tem de vencer num conflito controlado a Rússia, colocando em causa a sua independência, podendo mudar o poder existente na Rússia, é uma ideia que não tem aplicação prática. Mas o inverso também pode ser verdade, ou seja, também se calhar é impossível à Rússia vencer a guerra na Ucrânia nos termos em que inicialmente se propôs, não é? Daí eu estou a dizer que esta guerra é impossível de vencer e não é impossível de vencer por parte da Ucrânia. Eu acho que neste momento nós estamos muito próximos de uma escalada, só não temos uma escalada porque de alguma forma a Rússia fecha os olhos à realidade, porque nós temos tropas treinadas pela NATO, armadas pela NATO, com soldados da NATO a combater no terreno, porque os milhares de polacos que lá estão eram do exército e estão lá, obviamente, colocados lá. Há instrutores da NATO, instrutores americanos, instrutores ingleses
no terreno. Agora, com armas mais modernas, mais instrutores vai haver e, portanto, a escalada nuclear está por um fio. E esta é a realidade com que nos batemos. Estamos interessados em destruir o mundo ou estamos interessados em fazer um acordo de paz? E qualquer acordo de paz não vai ser igual à posição da Ucrânia nem à posição da Rússia. Tem que ser um meio termo. E tem que resolver dois problemas fundamentais do meu ponto de vista. Um dos problemas fundamentais é a segurança da Ucrânia e a segurança da Rússia, o que implica a neutralidade da Ucrânia e o compromisso da Rússia com outros Estados, como os Estados Unidos e a NATO, de não invasão do território ucraniano. E o segundo ponto é uma larga autonomia para as zonas de maioria russa na Ucrânia, equilíbrio que na Ucrânia foi destruído com o golpe de Estado de 2014. Também acho interessante aqui o Bernardo Pires de Lima falar na parte final do depoimento de que há uma guerra no mundo, já, digamos, alargada, por domínio económico de recursos e matérias-primas, que é uma abordagem que normalmente é completamente esquecida. Matérias-primas, energia, enfim, recursos económicos, que é uma abordagem que normalmente é esquecida e que, no fundo, é a verdadeira razão de quase todos os conflitos. E parece-me interessante que apareça um comentador que, apesar de tudo, no meio de um entre vírgulas, vai referindo isto, o que me dá alguma esperança de que alguma coisa comece a mudar no comentário geral da situação da guerra deste conflito nos próximos tempos. Bom, vamos mudar de assunto. Na noite de sábado passado, foi isso, houve um incêndio num prédio do bairro de Lisboa, na Mouraria, que provocou 2 mortos de nacionalidade indiana, 2 imigrantes, um deles um jovem de 14 anos. Houve também 14 feridos. Isto criou na classe política algumas reações sobre as condições de vida em que vivem muitos destes imigrantes, que são explorados e que vivem a situação daquele prédio. Era de uma verdadeira camarata com dezenas de pessoas a viver num espaço mínimo. A dormir. Num espaço mínimo, com poucas condições. 22 pessoas. Desculpa? 22 pessoas. E, portanto, isso alertou as consciências. Uma delas foi a de Cecília Meireles, que num debate com Mariana Mortágua falou sobre este assunto, que passo agora para os ouvintes ouvirem. Porque muitas vezes confunde-se as direitas. Eu, sendo uma pessoa de direita e sendo militante de um Partido Democrata cristão, eu acho que isso implica, e de uma direita personalista, isso implica ser intransigente na defesa da dignidade básica da pessoa humana. Aquelas pessoas não veem respeitada a sua dignidade. E isso não é uma coisa que seja tolerável. E tem que ficar absolutamente claro. Trata-se de pessoas que vêm para aqui trabalhar e procurar uma vida melhor, no exercício de um direito que é absolutamente legítimo. E a forma como estão a ser tratadas é absolutamente ilegítima. E o facto de se responsabilizar as autoridades, eu já vou às autoridades, também não desresponsabiliza individualmente. Quer quem permite aquelas condições, quer quem potencia aquelas condições. Sobre a questão do modelo económico, vamos lá ver uma coisa. Eu não seria tão radical. Porquê? Porque, por alguma razão, aquelas pessoas vêm para aqui. E, portanto, porque há outros modelos económicos que falharam e falharam ainda mais flagrantemente que estes. Eu não me parece que a solução seja acabar com um modelo económico que permita a existência do Glovo e da Uber. Porquê é que falou nisso? Eu acho que a solução é pagar salários dignos às pessoas. Foi isso que eu falei, com certeza. Não vale a pena estarmos a entrar por deturpações de argumentos. Parecia outra coisa. Não é só parecia. isso que eu quero deixar claro. Isso pode implicar, sim, que estes serviços passam a ser mais caros? Francamente, também acho que não, porque alguma coisa me diz, nós falamos aqui muitas vezes de margens, mas alguém tem que ter menos margem de lucro. Alguma coisa me diz que neste caso haverá margem, porque a maneira como eles são vendidos também dependem de praticarem aqueles preços e, portanto, alguma coisa me diz que haverá bastante margem para se tratar as pessoas com dignidade. E o Estado demite-se da responsabilidade, nomeadamente, de fazer regulação nessa matéria? Eu acho que o Estado se demite absolutamente dessa responsabilidade. Primeiro, há um organismo que tem essa competência, que é um organismo cuja existência paira assim numa espécie de limbo, que se chama Serviços Estrangeiros e Fronteiras, paira numa espécie de limbo há anos, porque ele, na realidade, a decisão de o extinguir está tomada, mas nunca é viva
vive assim numa espécie de limbo. Imagine-se o funcionamento, não é? De um serviço que sabe que vai ser... Há milhares de imigrantes em Portugal que passam dias, semanas, meses em angústia porque não conseguem concretizar o seu processo de revalidação da autorização. Ninguém consegue rigorosamente nada. E isso penaliza as entidades patronais cumpridoras e que querem cumprir a lei, e beneficia quem? Quem funciona à margem da lei, nestas condições que são completamente desumanas. Nuno, então estás de acordo que o que é preciso é só aumentar os salários aos senhores e isto fica resolvido? Que é o que parece que é aqui dominante. Essa Uber e a Glovo pagarem um bocadinho melhor, estes trabalhadores já conseguem ter uma vida digna. Eu nem sei por onde é que hei de começar, porque eu acho extraordinário. Eu tenho pena, nós colocamos como regra, as pessoas não sabem, não comentar políticos que não tenham programas de comentário e não comentar jornalistas que não estejam a fazer comentário. Isto é, quando estão a fazer jornalismo, a gente não os comenta e os políticos igualmente. Porque eu gostava de estar a comentar aqui, e vou usar a Cecília Meirelles como artimanha, é as declarações do engenheiro, creio que é engenheiro Carlos Moedas. Porque a questão aqui é extraordinária. Morrem 2 imigrantes que vivem com 22 pessoas no mesmo quarto. Segundo a mensagem, há uma percentagem elevada de imigrantes que vive com 25 pessoas no mesmo quarto. E a culpa é dos imigrantes e da imigração, e não das condições de trabalho e da política de habitação seguida. A culpa, e depois tem esta história da Cecília Meirelles a dizer este modelo é fantástico, tanto que eles vêm para cá. É uma espécie de análise histórica, isto é, a Índia foi um país colonizado. A Índia, as pessoas viviam melhor antes da colonização. A monocultura levou à dependência desses países. O Ocidente retirou do processo de colonização milhares e milhares e milhares de milhões do que seriam agora euros ou dólares. Portanto, quer dizer, não há países que falharam. O modelo em si geral do capitalismo e do imperialismo falhou e criou essas desigualdades. E, aliás, a Índia é um país capitalista portanto, e até muito liberal. Muito liberal. E a segunda questão é esta ideia do Dr. Carlos Moedas, que, por um lado, anda a estimular os unicórnios azuis e os nómadas digitais. E depois, nesta economia de total precariedade, quer que as pessoas tenham laços contratuais fixos e só assim podem emigrar. É preciso dizer que os imigrantes em Portugal contribuíram com cerca de 1.300 milhões de euros para a Segurança Social no último ano. Há um saldo de quase 1.000 milhões de euros positivo na Segurança Social à conta dos imigrantes. Os imigrantes são usados nestas condições de absoluta miséria, para baixar e manter baixos os preços dos salários. A grande questão é, de facto, aumentar os salários a toda a gente e aos imigrantes e dar-lhes direitos políticos e sociais, porque os imigrantes que trabalham cá têm todo o direito a viver com dignidade igual a todas as outras pessoas. Infelizmente, neste momento, vivemos todos um pouco na indignidade, tirando, se calhar, o 1% que defende Cecília Meirelles e o engenheiro Carlos Moedas. E isso agrava-se porque há uma naturalização no discurso do Carlos Moedas em relação à imigração, naturalização dos pontos de vista do Chega. Nós estamos a verificar uma total naturalização desses pontos de vista. E é necessário verificar outra coisa, e com isto acabo, que é, nós temos um gravíssimo problema de habitação em Portugal. Há mais de 700 mil casas de volutas. É recorde em toda a União Europeia, ou perto disso. E a questão é, nós já vivemos todos com gente em casa. Voltámos às habitações comunitárias. Apenas se defendem os interesses dos muito ricos e dos estrangeiros muito ricos. E é preciso alterar radicalmente a política de habitação, dar dignidade no salário e dignidade da habitação. Coisa que parece que ninguém está muito interessado. Este depoimento da Cecília Meirelles parece muito interessante também sobre outros pontos de vista. Há agora uma generalização. No outro dia ouvi numa conferência do António Horta Osório, ele defender que Portugal precisa muito dos imigrantes e precisa, sobretudo, de imigração qualificada,
preferencialmente brasileira por causa da questão da língua, mas, portanto, precisa de imigrantes porque precisa de mão de obra para determinadas áreas que não consegue preencher. E depois, realmente, portanto, digamos, temos os líderes do sistema económico português a defender isto, mas depois ninguém lhes não queriam as condições mínimas para que isso possa ocorrer de uma forma humanamente aceitável. Mas isto permite à Cília Meireles, esta existência desta situação, dizer que é da direita personalista e humanista, já não me lembro exatamente da expressão, para tentar diferenciar-se do Chega. Basicamente foi isso. Ela é do CDS, portanto é preciso explicar isso. Portanto, está dizendo que há uma direita boazinha e uma direita mazinha, quando isto não tem a ver propriamente com as pessoas serem boazinhas ou mazinhas, não é? Tem a ver com o projeto de sociedade que estão a pôr. E o problema de que o CDS, não, por muito democrata cristão que seja, por muito caridoso que esteja na sua alma para aceitar os valores da própria democracia cristã que implicam a essência de uma alma, se tem na sua alma a gênese da caridade, tem também 2000 anos de história a provar que essa caridade não resolveu a maior parte dos problemas da humanidade. Poderá ter resolvido o problema de alguns indivíduos, mas é preciso soluções mais estruturadas e sobretudo, uma noção de maior equilíbrio entre os vários protagonistas da sociedade. De facto, é que pessoas como estas, digamos que são a base do mundo do trabalho nesta altura, tenham, de facto, direitos e participação na vida e possam reivindicar e obter o mínimo, quer dizer, conseguir conquistar o seu espaço de dignidade, não lhes ser entregue porque alguém tem caridade sobre isso. Portanto, parece-me que há aqui uma falta de ambição do parte desta direita personalista que acaba por ser contraditória com as suas boas intenções. Outra coisa também é depois da utilização disto para fazer, quer dizer, atirar depois disto a responsabilidade para o Estado. Quer dizer, a partir do momento em que milhares de pessoas entram e são autorizadas a entrar, vamos aqui andar com polícia. É a ideia que parece que o CEF não faz o seu trabalho. O CEF tem que se armar uma polícia para os imigrantes e andar atrás deles. Ou seja, a ideia que acabou por ser transmitida com esta declaração de que as pessoas o Estado não faz o seu papel, é a ideia que os culpados são os imigrantes por estarem acumulados numa divisão 20 pessoas, em vez de quem os contrata ou quem permite esse tipo de alojamento ser perseguido. Portanto, o papel do Estado não pode ser, eu tenho receio que possa cair nisso, não pode ser andar a perseguir as vítimas, tem que ser, de facto, a tentar regularizar as coisas de forma a que quem ganha com isto e explora isto seja penalizado. Mas, sobretudo, aí sim acho que o Estado tem um papel. A integração destes imigrantes deve ser, ou seja, a partir do momento em que tem uma licença para entrar no país, tem que ser, nos primeiros tempos, minimamente enquadrados, minimamente acompanhados e não deixados à sua sorte ou ao destino que os angariadores de imigração pensam para eles. E isso, de facto, o Estado tem que fazer mais qualquer coisa. Eu acho que a criminalização dos imigrantes, através de uma política policial, como tu estás a dizer, tem a ver com este modelo de negócio do capitalismo neoliberal. Porque se eles não fossem criminalizados e tivessem direitos sociais e políticos e fossem tratados como outros trabalhadores, obviamente tinham outras condições salariais e não fariam pressão sobre os salários no geral. Essas pessoas têm direito, que trabalham cá e vivem cá, têm direito às condições sociais de toda a gente e às condições de intervenção política de toda a gente e definir a sociedade onde estão a viver. E isso alteraria substancialmente as coisas. Agora, é bastante interessante aquilo que tu estás a dizer sobre a caridade, porque há um romance do Nuno Bragança em que ele diz que os pobres são a porta dos ricos para o reino dos céus, através da caridade. Portanto, talvez a Cília Meireles esteja mais interessada na produção de pobres, em virtude que isso lhe poderá abrir o reino dos céus. Muito bem, vamos passar a outro tema. Uma análise que Pacheco Pereira faz à ascensão política do Chega e à aceitação pelo PSD em governar com esse partido. O Chega é hoje o partido político português com maior dinamismo e com maior capacidade de crescimento, as sondagens revelam isso, e a convenção permitiu-lhes consolidar uma vitória política importante
que é a clara, cada vez mais clara admissão do PSD de que aceita ou os votos do Chega ou eventualmente uma participação governamental do Chega num futuro governo em que eles sejam fundamentais para garantir a maioria. Porque aquele silêncio e dizer que agora não queremos declarar é uma treta. Qualquer pessoa que esteja atenta ao discurso, tanto mais porque é um discurso que contrasta com discursos de outros, eu não me estou aqui apenas a referir à esquerda, estou-me a referir, por exemplo, à Iniciativa Liberal, que disse claramente que em nenhuma circunstância colaboraria com o Chega num plano governamental. O PSD interiorizou a pior coisa, que é que não vai conseguir governar sem o Chega. Seja de qualquer maneira. Isso é uma grande vitória para o Chega. Aliás, o Ventura, no jornal do Chega, que saiu agora, o segundo número, diz claramente que não querem uma geringonça, ou seja, não lhes basta apenas o apoio parlamentar, querem uma participação governativa. E o silêncio e a atabalhoado do PSD abre caminho a uma solução desse género. Vamos ter um governo PSD-Chega mais tarde ou mais cedo, Nuno? O PSD parece convencido disso e está muito apostado na normalização do Chega. As declarações do Pinto Luz no Congresso do Chega, ou na Convenção, eu não sei como é que se chama aquele ajuntamento daquela agremiação, são nesse sentido, quando ele compara o Chega ao Bloco de Esquerda, afirmando que ambos exploram a insatisfação social das pessoas e põe-nos a par. As atitudes do Carlos Moedas ao incorporar uma agenda anti-imigração e de culpabilização e criminalização da imigração são do mesmo sentido, isto é, muitas vezes os partidos de centro e centro-direita e até alguns de centro-esquerda, quando aparece a extrema-direita a subir, em vez de tentarem resolver as contradições e as desigualdades sociais que estão subjacentes a este crescimento, a este descontentamento, o que é que eles fazem? Incorporam os discursos repressivos e populistas, no mau sentido, dessa mesma extrema-direita. Eu acho, aliás, que, paralelamente a esta questão do PSD, por um lado, estar a pensar que só pode chegar ao governo com o Chega e, portanto, vai criar as condições para que isso seja entendido pelo resto do seu eleitorado, há uma outra questão importante, que é todo o caldo comunicacional que está neste momento a gigantar o Chega. Nós vamos ver as estatísticas dos líderes políticos, e não só, que falaram no ano 2022, e o primeiro líder político, sem o cargo de primeiro-ministro, o primeiro é o António Costa, mas o primeiro líder político que aparece destacado com tempo de antena diário nas televisões é André Ventura. Aliás, essa lista é muito, muito interessante, porque se formos ver nestes 10 lugares do ano 2022, o único que não aparece, ou os únicos que não aparecem, são os dirigentes do PCP. Tanto o suave Rui Tavares como a líder do PAN estão na listagem, mas há de facto há aqui um aumento da força do populismo através do sensacionalismo da comunicação social. Estão sempre a dar voz ao Chega e estão a fazer dele o lugar de protesto irracional das condições de desigualdade social. Acho que agora isso é um bocadinho inevitável porque realmente tem uma representação parlamentar já bastante relevante e as sondagens apontam para cada vez serem mais fortes. Achei mais grave, sim, numa altura em que o Chega nada significava, em 2020 e 2021, sim, em que era completamente residual e que se deu relevância a coisas que nem sequer eram notícia, de facto. Não é? E aí sim acho que a contribuição para o crescimento do Chega foi decisiva. Mas isso tem paralelo com tudo o que se passou. Que ele está à frente dos líderes do PSD. Sim, é bem feito. A questão é... Mas vamos lá ver, eu também não acredito sinceramente que seja possível, digamos, dividir percentualmente as participações televisivas correspondendo sei lá, à percentagem de votos que cada partido tem. Não estou a defender isso. Agora estou a defender quando há um aumento do peso de uma força política, também não posso naturalizar esse comportamento. E quando há o escamotear, no caso do PCP, total das suas posições, também não posso naturalizar esse comportamento. É verdade. Mas também é verdade que aquilo que
faz sobre o... Eu não estou aqui a defender isso, mas que é só... Acho que é preciso olhar para isso também com um bocadinho mais de atenção. Que é um mecanismo perverso. A maioria das intervenções que há sobre o Chega na televisão, das reportagens, dos comentários, não sei o quê, são tendencialmente, agora cada vez menos, mas pelo menos durante muito tempo, eram de condenação ao Chega. Lá estão os racistas, lá estão os xenófobos, lá estão não sei o quê. Mas a verdade é que o mecanismo funciona ao contrário. As pessoas condenam, mas realmente eles têm cada vez mais força. Mas repare que esta estatística não é sobre as peças sobre o Chega. Sim. É sobre a entrada do André Ventura. O líder político esteve em antena. E nesse momento mas isso isso inclui estas peças, que a Media Monitor inclui nessas peças as reportagens sobre o Chega, mesmo em que ele fala só um bocadinho da reportagem. Mas, de qualquer maneira, o ponto essencial aí, tu tens toda a razão. E, sobretudo, é histórico. Eu lembro de um livro do José Manuel Fernandes, esse insuspeito de simpatia por Partido Comunista Português, é um verdadeiro anticomunista. Tem um livro publicado pela Federação Francisco Manuel dos Santos, onde analisa a imprensa portuguesa e onde detalha, onde assume que há uma discriminação em relação ao PCP sistemática ao longo de toda a democracia portuguesa na comunicação social e um favorecimento, diz ele na altura, do Bloco de Esquerda, ou seja, havia uma espécie de substituição do PCP pelo Bloco de Esquerda e uma ostracização do PCP. Há uma tradição na nossa comunicação social, segundo o próprio José Manuel Fernandes, que aliás fala disso, de quando era diretor do Público, que isso lhe acontecia no jornal e que ele supostamente tentava combater e não conseguia. Enfim, mas estamos entanto aqui a desviar um bocadinho do assunto do Pacheco Pereira, porque começamos a falar de jornais e pronto, somos dois jornalistas e isto é uma coisa que nos apaixona. Mas queria só realçar aqui, antes de passarmos para outro assunto, que é esta aceitação do PSD, do Chega, que é inevitável, corresponde a uma tradição da direita. Quer dizer, desde sempre a direita, quando lhe aparecem estes fenómenos mais populistas, começou com Mussolini, a seguir-se o Hitler, inicialmente há uma rejeição, há uma parte da direita que diz que não vai casar com aquela senhora, não vai casar com aquela carochinha, mas no final casam sempre. E, portanto, eu acho que está escrito nas estrelas, como diria o outro, que mais tarde ou mais cedo PSD, Chega e se calhar noutra fase mais adiantada a própria Iniciativa Liberal acabarão por tentar ter uma proposta política comum para chegar ao governo, ou se um deles tiver resultado eleitoral para isso, ou se houver uma conjunção de votos que permita uma coligação entre 2 ou 3 destas forças. Acho um bocadinho inevitável que o Chega possa ser convidado nas condições que quer, ou seja, participando ativamente no governo. Acho que isso é de facto uma hipótese e exige uma resposta da esquerda que provavelmente terá que ser pensada, na minha opinião. Deixa-me dizer aqui uma coisinha que acho que ficará para segundas núpcias. Há na intervenção do Pacheco Pereira, numa parte em que nós não colocámos, a questão do medo. Uma questão interessante, que é o que é o Chega? Se é direita radical, extrema-direita ou fascismo? E o Pacheco Pereira recusa a designação de fascista. Eu acho que isso era uma discussão que era preciso ser feita, porque eu não estou de acordo com o Pacheco Pereira. Acho que há uma tendência de nós colocarmos o fascismo no domínio do excepcional e impensável, como se o fascismo fosse um acidente e não fosse produto de determinadas condições sociais. E, naturalmente, um fascismo no século, ou uma política fascisante, melhor dito, na primeira vintena de anos do século XXI será diferente de um fascismo no século XX, nesses primeiros anos 20 ou 30. Portanto, acho que essa é uma discussão que é interessante fazer, até para definir as linhas vermelhas, porque se é apenas um partido qualitativamente igual, mas um bocadinho mais à direita, é muito possível fazer alianças. Se é um partido racista, xenófobo e que tem características fascisantes, então deve haver uma condenação. Mas o racismo e a xenofobia não é de maneira nenhuma exclusivo do fascismo. Não é? Portanto, não. Mas é parte dele. Faz parte dele. E eu acho que o tipo de instituições que eles tentam impor não estão as instituições fascistas. Portanto, aí acho que o Pacheco Pereira tem uma razão. O que não quer dizer que não seja perigoso e odioso, e do meu ponto de vista odioso até, não é? Mas enfim, mas isso a gente discute noutra altura, então. Vamos então a outro tema, que é aquele assunto de que quase ninguém ou pouca gente fala. E porquê é que não se fala disto? O aumento de preços das telecomunicações, que
pode chegar a 7,8%, ou vai chegar a 7,8% na maior parte das contas que nós temos, à par de outros aumentos, mas o exemplo que aqui que trago é das telecomunicações, motivou uma reação indignada na SIC, no programa de José Gomes Ferreira, do regulador dessa entidade, João Cadete de Matos. A ANACOM considera absolutamente injustificado aquilo que acaba de acontecer em Portugal com o aumento de preços da parte das 3 maiores empresas de telecomunicações, já que a 4ª empresa no ranking, a empresa Novo, decidiu manter os preços, portanto não fazer qualquer aumento de preço. A situação é de facto particularmente grave porque as 3 maiores empresas representam cerca de 96% do mercado e portanto tem um impacto que eu não tenho dúvidas em qualificar como muito grave para a generalidade dos consumidores, sobretudo para aqueles que têm mais dificuldades económicas, que têm menor nível de rendimento, são aqueles que necessariamente são mais afetados. E tudo isto é preocupante porquê? Porque nós vimos de um conjunto dos últimos 12 anos em que os preços desses operadores divergiram enormemente dos preços na Europa. Enquanto na Europa os preços baixaram, portanto, a média dos preços europeus nas comunicações dos últimos 12 anos baixou cerca de 10%, em Portugal aumentou 8%. E, portanto, nós neste momento temos preços em Portugal, em média, face aos preços das comunicações na Europa, que são quase 20% acima. E eu posso dar alguns exemplos que concretizam esta situação. Se me permite rapidamente, fibra óptica, 1 gigabyte, do outro lado da fronteira em Espanha, temos ofertas de 20 euros. Em Portugal, 20 euros e sem fidelização. Aliás, depois gostaria de ir a esse ponto. Parte da conversa mas em Portugal, os 3 operadores praticam preços que é praticamente o dobro, 38, 39 euros. Com fidelização de 24 meses e com um custo à sessão antecipada que pode ir acima dos 500 euros. E, portanto, de facto, há aqui uma disparidade enorme de preços em Portugal face aos outros países europeus, que com este aumento, de acordo com a inflação, esse diferencial ainda se torna mais abissal e incompreensível. Há aqui várias coisas que me espantam. Uma é, de facto, digamos, esta situação que já é conhecida, não ter gerado na comunicação social uma pressão e uma quantidade de reportagens, de comentários, de afirmações, sei lá, semelhante ao escândalo da TAP, que levou à admissão do Pedro Nuno Santos, do ministro Pedro Nuno Santos. Porque é que isto não se debate? Porque é que, enfim, há umas notícias e pronto, e a seguir um vazio. Não há uma sequência, uma consequência, apesar de, nitidamente, nas redes sociais as pessoas estarem indignadas com isto, haver interesse na opinião pública objetiva sobre isto, e se a gente seguir o panorama, os critérios habituais de grande parte da nossa comunicação social, se há agitação nas redes sociais à volta deste assunto, é natural que isto seja interessante, vamos cobrir. Não se está a passar. Acho isso problemático. Há aqui uma exceção, que é este programa do José Gomes Ferreira, que promete tratar disto em 2 ou 3 episódios seguidos. Há também outra coisa que é espantosa, que está aqui um regulador completamente indignado com este assunto e que nada faz, ou que nada pode fazer. Quer dizer, é absolutamente angustiante. Pronto, vai por um processo... Acho que a cartelização é uma espécie de crime. Os reguladores são obrigados a... Sim, e há processo em tribunal, mas demoram anos. Claro que depois aqui há um vamos lá ver, isto é uma questão de orçamento. Esta gente ganha tanto dinheiro que orçamenta o prejuízo que pode ter em ações judiciais deste tipo e depois resolve em função de, olha, isto mesmo assim vale a pena. E muitas vezes até saem bem do ponto de vista jurídico, porque depois há contradições jurídicas. As leis estão escritas de tal maneira que há sempre uns buracos e umas interpretações jurídicas que permitem... Isso é que provavelmente vai a um tribunal arbitral que normalmente... Não, há, por exemplo, também neste programa, um outro regulador dizia que havia na banca um processo que, aliás, vai haver sentença dentro de pouco tempo, de oligopólio na banca, não é? E aí... Mas
problema é que sai a sentença, pode até ser condenatória, é um processo complexo, mas a quantidade de recursos que é possível e o adiamento disto para as calendas não vai ter efeitos práticos, não é? Portanto, e de facto eles acabam por pagar, mesmo que venham multas de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de euros, em relação àquilo que eles ganham, é peanuts, não é? Uma situação sustentável para mim é esta realidade. Nós, neste momento, temos preços da Dinamarca e salários do Bangladesh. Isto é uma caricatura, mas é assim. Isto é, nós verificamos que temos as comunicações mais caras da Europa. Verificamos que, durante a pandemia, todas as empresas de telecomunicações tiveram, até pelo modelo de trabalho que se instituiu para muita gente, do teletrabalho, tiveram lucros absolutamente recordes. Verificamos que, em toda a Europa, os aumentos nas telecomunicações foram residuais ou nulos neste período. E nós temos aqui uma espécie de monopólio de 3 empresas nas telecomunicações que fazem, podem, querem e mandam. E portanto, combinam nitidamente as coisas entre elas, embora elas digam que não. Não é? Cartelizam as coisas entre elas e, sobretudo, como estava a dizer o regulador, quer dizer, são muito mais caras que outras telecomunicações quando nós temos os salários dos mais baixos da Europa. Esta é uma situação insustentável. Esta normalidade, nós termos salários literalmente de merda para preços de ouro, para milionários, não é possível de aceitar como normal. O Estado tem que ter uma intervenção e colocar a esses senhores algum limite, porque nós estamos a pagar a situação do monopólio. Eles querem, podem e mandam. No outro passo, o João Cadete Matos conta uma coisa que é, ou seja, a lei está do lado destas pessoas. Há um acordo com o Estado, na lei, em que eles podem aumentar os preços livremente até à taxa de inflação verificada ou prevista, já não sei se é verificada. E, portanto, como a inflação foi 7,8, eles podem aumentar e estão na lei, estão dentro da lei. Não, portanto, e é fantástico. São 7,8 de aumento que eles fazem das suas receitas. E quanto é que eles aumentam os trabalhadores? 1,2%. 1,2%. Pronto, isto de facto começa a ser completamente insuportável. Vou encerrar por aqui com esta indignação toda, esta emissão de hoje dos comentadores. Voltaremos para a semana, passem bem e um bom resto de semana. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.